Pode sim. Acho que teve, né? Boa noite a todos. Boa noite. Estou muito grata por estar nesta casa pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? E vocês veem as coincidências, né? Como elas são incríveis. A nossa leitura de hoje, e o nosso irmão começou a falar o quanto nós erramos em não sermos gratos. Eu estou grata por estar aqui. E o nosso tema hoje é gratidão. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, mas não se preocupem, porque vocês não vão ter que responder. Nós vamos só pensar um pouquinho e durante essa exposição eu vou dando muitas dicas para vocês saírem daqui podendo dar uma série de respostas sobre isso. Então hoje, vou pegar só o dia de hoje, né? Nós acordamos, fizemos tudo que nós tínhamos que fazer, alguns saíram para trabalhar, pegaram ônibus, metrô, outros ficaram em casa trabalhando, alguns foram estudar. E nesse processo, até nós chegarmos aqui hoje, agora, nós já fomos gratos a alguma coisa hoje? Então fica aí a pergunta para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se eu acerto isso aqui. Para onde eu aponto para mudar? Para onde eu aponto, gente, por favor? Não está indo. Não. Oi? Eu vou ficar calma. Tá bom? Um pouquinho nervosa. Pronto. Então vamos lá. Eu sempre gosto de iniciar buscando sempre no dicionário, no Aurélio, o significado da palavra do nosso dia, que é gratidão. Então, quando nós vamos no Aurélio, nós temos lá que gratidão é qualidade de quem é grato. Reconhecimento. O que seria esse reconhecimento? Seria aquilo que nós recebemos em benefício de alguém que fez algo para nós, certo? E por isso nós temos aí também o agradecimento. Mas este não é o melhor significado para esta noite. O melhor significado é o significado bíblico, que diz: é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. Então, quais são essas dádivas? Nós temos tantas que nos são dadas de graça todos os dias. Então, a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, a nossa fé, tudo isso nos é dado gratuitamente por Deus. Então, é deste tipo, é desta gratidão que nós vamos falar hoje. Bom, o que simboliza a gratidão? Na verdade, a gratidão ela é um sentimento que vem do coração, certo? E qual é a motivação que nós temos para esse sentimento? Então, alguns cientistas fizeram umas pesquisas e perceberam que as pessoas que se doam para qualquer tipo de trabalho, elas fazem isso porque elas querem. Elas não foram obrigadas a fazer absolutamente nada. Que é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui. Eu não fui amarrada e nem obrigada. Todos os irmãos voluntários dessa casa estão aqui porque querem estar. Então, isso é o que nos motiva a sermos gratos.
Bom, tem aí uma diferença, né? Todo mundo acha que ser grato e agradecer é a mesma coisa. Não é. Quando alguém nos faz alguma coisa, nos oferece algum serviço, nós dizemos obrigado, né? Geralmente é para ser o quê? Educado, né? Vamos dizer assim. Agora, quantas vezes nós dizemos para alguém gratidão por você estar aqui, obrigado, gratidão por aquilo que você me fez, porque realmente é um sentimento que vem do nosso coração, o fato de ser grato. A gratidão também é uma virtude. Já dizia Esopo, lá 6 séculos antes de Cristo ainda, olha só, hein, gente, como uma coisa séria. Ele dizia que a gratidão é a virtude das almas nobres. Por quê? Porque ela nos desperta uma série de outros sentimentos em nós. Desperta e mostra a nossa nobreza, a nossa humildade, a forma que nós temos de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro, como que nós temos esse sentimento de pertencer a um lugar. Então, olha só, olha o tamanho de tudo isso. E nós achamos que gratidão é só falar obrigado que você veio aqui hoje. Não, não é só isso, vai além. Agora, eu como educadora, sou professora de matemática e bióloga, eu não poderia deixar, né, de colocar aqui uma base científica, porque vocês sabem muito bem que a nossa doutrina tem a base na ciência, né? Então, qual é o poder que a gratidão tem? Então, nós temos aí um psicólogo americano chamado Robert Emmons. Ele fez uma pesquisa e ele percebeu que algumas das sensações que nós temos quando nós somos gratos, quando nós temos esse sentimento que vem do coração, que é a gratidão, elas modificam, elas ativam algumas coisas dentro do nosso organismo. Então, ali, vocês têm um neurônio, né, que é uma célula nervosa, e essa célula é aquela que conduz tudo aquilo que nós temos, né, de hormônios ou de sensações dentro do nosso corpo. E aí, o que esse cientista pensou? Poxa vida, a gratidão, ela está mexendo, né, com as pessoas, então eu vou estudar isso, porque ele percebeu que quanto mais grato nós formos, vai reduzindo aquelas sensações ruins que nós temos dentro de nós, aquelas emoções tóxicas, aquilo que não nos faz bem. Então ele começou a se aprofundar na pesquisa. E aí o que ele fez? Ele percebeu que durante esse processo, essa sensação da gratidão, era formado no nosso corpo um hormônio chamado dopamina. E essa dopamina, ela era transmitida para todo o nosso organismo, nos dando uma sensação de recompensa e de prazer. Então, este hormônio, hoje ele é conhecido como hormônio da felicidade. Mas nós só temos isto no nosso corpo a partir do momento que nós estivermos com um sentimento de gratidão. E aí, continuando a sua pesquisa, e claro, graças a todo o desenvolvimento, né, da ciência, da tecnologia, hoje essas sensações, elas podem ser medidas numa frequência, que é o Hertz. E aí, veja bem, trabalhando, né, com essas medidas, com esses sensores, ele foi fazendo uma lista das frequências de todos os nossos sentimentos. E olha lá embaixo, nós temos a vergonha, o medo, que faz com que o nosso cérebro encolha. Olha só, até o cérebro encolhe quando nós não temos boas sensações. E quando nós temos as
boas sensações, o nosso cérebro se expande. E aí ele descobriu que a gratidão tem uma frequência de 528 Hz. Olha lá, deixa eu ver se eu acerto aqui, ó. Amor, 500. Alegria, 540. A gratidão está entre a sensação de amor e de alegria. Então, por isso que o nosso cérebro se expande e que nós temos essa sensação de felicidade. Por quê? A dopamina está fazendo a sua parte, está nos deixando mais felizes. Continuando, olha, se vocês quiserem uma dica, né? Porque se a gente não está acostumado a ser grato todos os dias, a gente pode ingerir dopamina comendo banana, tá bom? Banana é rica em dopamina, tá? Bom, ainda nós temos aí numa base científica uma tese que foi feita por cientistas de Harvard Medical School em Boston. Então, o que esses cientistas fizeram? Pegaram um grupo de 300 pessoas e essa foi uma pesquisa longa. Ela começou em 1938 e ela só foi finalizada em 2016. Por isso que é coisa séria, né? Porque uma tese ela precisa ser comprovada, testada até ela ser concluída, né? E aí, o que é que esses cientistas lá de Harvard perceberam? Que existia, né, essa alteração no organismo de fato das pessoas e que tinha que ver com o cérebro. Então, eles perceberam que essas alterações aconteciam aqui, no pré-frontal e no córtex. Então, como que isso podia acontecer? Como que isso poderia mudar, né, o comportamento das pessoas? Bom, inicialmente eles perceberam que a gratidão era um remédio eficaz tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo mental. As pessoas ficavam melhores quando elas eram gratas. E aí, claro, eles quiseram descobrir o que é que isso fazia com todas as pessoas. Então, eles colocaram essas pessoas com exercícios comportamentais. Dentro desses exercícios, a gratidão era uma delas. E aí, o que eles perceberam? Que as reações, tanto do cérebro quanto do corpo, elas eram diferentes. Então, nós tínhamos reações no cérebro, no coração e no estômago. E aí, as conclusões que eles tiraram disso, que foram as melhores coisas. Então, essa tese concluiu que a gratidão fortalece o vínculo interpessoal. Então, o que seria isso? A relação que nós temos com as outras pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade, né, de se relacionar com as outras. Aí a gente fala, é tímido, por isso que é assim, né? E tem aqueles que já chegam, já vão, né, sendo dados, já vão aí já abraçando, beijando, se comunicando. Então, provavelmente são as pessoas que são mais gratas. Aqui, auxilia no bem-estar. Lógico que vai auxiliar no bem-estar. Se nós estamos sendo gratos, se nós estamos recebendo aquele hormônio da felicidade, é lógico que o nosso bem-estar vai lá em cima, com certeza. Aumenta a resiliência. O que seria esse aumento da resiliência? É a capacidade que nós temos de nos adaptar a situações difíceis. Então, nós temos aí pessoas que você vê que está numa situação difícil, ela não consegue sair daquele lugar, fica com sofrimento, fica ali, não consegue encontrar uma saída. E tem outras que se adaptam de tal forma que falar, tudo bem, eu vou resolver isso daqui da melhor forma possível, vai ser rapidinho.
Então, aumenta essa capacidade. E duas coisas mais importantes ainda: reduz o estresse e previne a depressão. Então, olha quantas coisas saudáveis para o nosso organismo por sermos gratos. E ainda gratuitamente, porque nós nem pagamos por isso. Certo? Bom, agora eu vou entrar na nossa doutrina, né? Já que nós estamos numa casa espírita, nós vamos fortalecer a gratidão através da nossa doutrina. Então, quando nós estudamos a Bíblia de Jerusalém, lá existem vários casos de gratidão, e a maioria de gratidão a Deus e a Jesus. Eu escolhi um deles, que é um dos meus preferidos, que é o caso dos 10 leprosos. Se vocês quiserem ver na íntegra, está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 18. Essa história, eu acredito que todos conhecem, mas eu vou falar rapidinho, né? Então, Jesus, caminhando lá pela Galileia, pela Samaria, era reconhecido como um homem que curava e fazia milagres. E esses 10 leprosos que viviam lá escondidos, porque eles eram obrigados, né, a ficar afastados e escondidos, descobriram que Jesus estava próximo e decidiram sair, né, daquele lugar e em busca de Jesus. Um pouco de medo, mas eles foram assim mesmo. Então, quando eles encontraram Jesus, eles foram se aproximar. Claro que os apóstolos já, né, falaram, não vão chegar perto de Jesus, com toda aquela paciência, aquela calma e aquela sabedoria, nem se incomodou. E aí eles disseram para Jesus: Mestre, tem compaixão de nós. Jesus olhou, né, aquelas 10 pessoas, tinham homens e mulheres, e falou para eles assim: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Eles não entenderam muito, porque eles acharam que aquele milagre, né, deles serem purificados iria acontecer naquele momento, mas não aconteceu. Mas eles obedeceram e foram caminhando para a cidade, onde eles teriam que encontrar os sacerdotes. E no meio dessa caminhada, eles perceberam que eles foram ficando purificados. Eles ficaram limpos das chagas, né, da lepra. E aí, claro, ficaram todos felizes, saíram cada um para um lado, só que um deles voltou. Ele voltou agradecendo a Deus. E quando ele chegou perto de Jesus, ele se jogou nos pés de Jesus, muito grato por aquilo que ele tinha recebido. Mas aí Jesus olhou para ele e disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso que invocasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E por que ele falou senão este estrangeiro? Porque o único que voltou, ele era samaritano. E vocês sabem, né, pela história, que os samaritanos e os judeus, eles tinham ali, né, algumas desavenças, inclusive religiosas. E os judeus se foram, e o único que voltou foi o samaritano, que eles chamavam de estrangeiro, para dar glória e agradecer a Deus pela sua cura. Aí Jesus, como sempre, a fala dele era: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Bom, continuando ainda dentro da doutrina, quando Paulo de Tarso, né, todo mundo já ouviu falar, né, ele estava na cidade de Tessalônia, já com Silvano e Timóteo, e eles passaram lá 3 semanas proclamando o Evangelho de Jesus. Dizem que era uma cidade, essa cidade ainda é localizada na Grécia, ó, ela está aqui, ó,
que Paulo, por incrível que pareça, ele fez a conversão da primeira mulher ao cristianismo. A mulher se chamava Lídia e ela era uma vendedora. E ela foi a primeira mulher a ser convertida. E os judeus daquele local não gostaram. É lógico, né, gente? As mulheres não tinham valor algum naquela época. O que a gente até poderia discutir isso hoje também, porque eu não sei, né? Mas naquela época, então, nem pensar. E por conta disso, eles foram presos e açoitados. E o interessante é que esta cidade, ela era uma cidade muito rica. Era uma cidade que eles diziam ser livre. Os governadores de Roma, ninguém se colocava ali nessa cidade. Então eles mandavam, faziam, desfaziam exatamente o que eles queriam. Bom, Paulo, Silvano Timóteo, foram embora. Mas Paulo não estava satisfeito, porque ele tinha passado lá 3 semanas proclamando o Evangelho e ele queria saber como que estava a fé daquelas pessoas com quem ele estava por tanto tempo. Então ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. E essa carta termina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Timóteo levou esta carta e quando ele voltou com boas notícias, dizendo que todos aqueles que haviam escutado o Evangelho de Jesus, eles estavam sim refletindo e absorvendo as mensagens que Paulo levou 3 semanas trabalhando com eles. Então ele pensou, né? Bom, a minha missão aqui foi cumprida, está feita. Continuando, agora mais adentro ainda da nossa doutrina, pensando no nosso Pentateuco, os nossos 5 livros. Então lá no Livro dos Espíritos, na questão 535, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos sobre gratidão. Então a pergunta é: quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? A resposta dos Espíritos: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então nós sabemos muito bem que nada acontece sem a permissão de Deus. Seja bom ou não, de qualquer forma nós devemos agradecer a Ele primeiro e depois, claro, aos bons espíritos que nos rodeiam. Continuando ainda, o que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? Então, quem não agradece entra na lista da ingratidão. No entanto, pessoas a que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Isso a gente escuta o tempo todo, né? Olha, quem tem muito vai ser cobrado no final, não é? Nós escutamos isso o tempo todo e está lá no Livro dos Espíritos. Continuando, nós vamos agora para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá no capítulo 14, nomeado por honrai vosso pai e vossa mãe, eu vou lá no item 9, que é uma das instruções dos Espíritos dada por Santo Agostinho, também denominada a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, quem se interessar, abra e leia o texto. Ele é um texto muito longo do Santo Agostinho. Abra, leia. Mas eu peguei ali o que eu podia por conta do
Então, Santo Agostinho já inicia dizendo assim, que a ingratidão é a chave do egoísmo. Ele diz que a ingratidão e o egoísmo são a chaga da humanidade. Então, se nós pararmos para pensar, né, a maioria das pessoas hoje de fato são egoístas. Elas estão muito mais preocupadas com si do que com qualquer outra coisa. Elas nem olham para o próximo, elas não se preocupam com o próximo. Então, Santo Agostinho já dizia isso lá em 1862. Imagina, depois de tanto tempo, continuamos piores ainda, né? E ele diz que é revoltante, o que mais revoltante existe é a ingratidão dos filhos para com os pais. Eu coloquei aí duas figuras, mostrando duas situações diferentes, e a gente sabe sim, né, que essas situações existem. Aqueles que são cuidados pelos pais, depois cuidam dos pais, e aqueles que não querem saber. Mas nós não estamos aqui para julgar a atitude de ninguém, porque nós temos aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Cada um escolhe, só que depois nós temos um acerto lá no final, né? E o que nós precisamos lembrar? Que quando nós partimos desta vida para o plano espiritual, nós vamos levar todas as nossas memórias. Vamos levar as coisas boas e aquelas que não foram boas conosco. E aí, o que nós vamos fazer quando nós chegarmos lá? Nós temos duas opções. Ou nós vamos nos aperfeiçoar no plano espiritual, ou nós vamos ficar esperando, né? Ficar lá até a hora que nós vamos ter aquele insight e falar, opa, está na hora de eu fazer alguma coisa. Mas com certeza nós vamos voltar, nós vamos reencarnar. E aí, o que vai acontecer? Podemos reencarnar e voltar naquela mesma família, cheia de desafetos. E aí vem aquela pergunta de novo: o que é que eu vou fazer com os meus desafetos? Se você estuda um pouquinho, se você sabe, né, tudo que acontece no plano material e no plano espiritual, você sabe que isso pode ser uma prova para você, que você tem que fazer ali os seus acertos. Mas, como ele sempre diz, a decisão é sua, é você quem sabe. Bom, reencarnamos nessa família, vamos ficar lá, tentar fazer o melhor possível para nos aperfeiçoar, porque quando reencarnamos, nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para ficar estacionados e não sair do lugar. Não, nós precisamos evoluir, nós precisamos nos melhorar, não só moralmente, como intelectualmente também. E aí, Santo Agostinho diz assim, ó, de uma forma bem incisiva: mães, abracem os filhos recebidos, e quando perceber qualquer instinto mal, é preciso combater, pois os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Então, quando os pais percebem esses instintos que não são ideais nos filhos, eles precisam tentar melhorar, eles precisam trabalhar. Porque se eles não fizerem isso, mais para frente eles receberão ingratidão, o que não é bom. Agora, se os pais fizeram tudo o que eles podiam, se eles estão com a consciência tranquila e está tudo bem, ele nem vai ficar triste ou chateado ou magoado por conta da ingratidão do filho. Ele pode sentir no coração um pouquinho de desgosto, mas não, né? Ele vai falar, bom, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí, o que acontece? Voltamos de novo a reencarnar para fazer todos os acertos que nós precisamos. Bom, no Fonte Viva, lá na lição 155, tem as dicas daquela
Nós já fomos gratos hoje. Então aqui é colocado uma série de itens. Tem muito mais, mas eu peguei aqueles do nosso dia a dia. Nós já fomos gratos pela largueza da vida, pelo ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o aconchego do lar. Tem alguma que encaixa aí para vocês para ser grato hoje? Praticamente todas, né? Porque nós estamos aqui, estamos vivos, estamos respirando, temos saúde, falamos, ouvimos, estamos vendo. Olha só quanta coisa. Aí vocês poderiam dizer, poxa, Glória, mas eu preciso agradecer por isso todos os dias? Sim. Quando você acorda, só o fato de você acordar e ter mais um dia, pronto, já é um ato de agradecimento. Quando você chega na sua casa, bem, você trabalhou, seja lá o que for que aconteceu, obrigado, Senhor, sou grata por retornar ao meu lar, aos meus familiares. Então aqui, ó, tudo do nosso dia a dia, e que claro, nós acabamos esquecendo e deixando para lá. Agora, como que nós podemos demonstrar a nossa gratidão para aqueles que estão próximos de nós? Então, algumas dicas aí para vocês. Deixe bilhetinhos pela casa. Coloca lá na sua geladeira. Filho, sou grata por você estar comigo. Mãe, sou grata por ser minha mãe. Tão simples, bilhetinhos. Põe lá numa agendinha, no armarinho, em algum lugar visível. Não custa nada. Use algumas das palavras mágicas. Obrigado, por favor, com licença, bom dia, boa noite. As pessoas, quando percebem que nós usamos essas palavras e que elas vêm do nosso coração, pode mudar o dia de alguém, só pelo fato de você dizer bom dia, não é? Valorize os momentos compartilhados. Não sabe aquele momento do almoço em família, o cafezinho em família? Diga para eles, nossa, estou feliz de estar aqui com vocês hoje, isso me faz um bem danado. Que gratidão que eu tenho. Esteja sempre pronto para ajudar. Nós precisamos estar atentos para alguém que precisa da nossa ajuda. E nós precisamos fazer isso sem esperar nada em troca. Mas a questão é, sempre vem, porque a pessoa é grata àquilo que você fez. Seja gentil. Nós sempre escutamos, gentileza gera gentileza, não é? E hoje, aonde encontramos pessoas gentis? É raro, né? Então, hoje vai parecer até que você está fora do mundo se você for gentil. Mas não importa, isso é para mim, eu sou grata, então eu vou ser gentil, quem quiser olhar que olhe. Escute. Então, a nossa vida corrida, né? A gente só quer falar, e a gente às vezes não percebe que alguém que está próximo precisa falar, e nós precisamos escutar. Às vezes aquela pessoa precisa desabafar, né? Aliviar o seu coração, e a gente não deixa, porque a gente precisa falar. E por último, expresse seu amor. Gente, não poupe carinhos, beijinhos, abraços, dizer eu te amo. Não poupe isso, não tenha vergonha de fazer isso. É uma forma de você demonstrar que você é grato. Bom, quando me deram este tema, me deram um livro. Falaram, olha, vai com esse livro aqui, ó, Psicologia da Gratidão, do Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, e foi um livro assim muito interessante, porque ele foi escrito em 2011. E na época em que ele se escreveu,
receberam este livro, Divaldo e Joana tiveram uma conversa. E ela perguntou para ele: Divaldo, o que é gratidão para você? Ele disse: é o ato de retribuir. Aí ela falou: não é só isso. Vai muito além. É o ato de negociar. Gratidão é um sentimento profundo que vai além da troca de favores. E para que você e todo mundo entenda isso, eu vou escrever um livro. Ele falou: nossa, mas que assunto para um livro? Ela falou: a gratidão não cabe em palavras. Este livro tem 240 páginas só falando sobre gratidão. E um dos significados que Joana de Ângeles coloca nesse livro é esse aí, ó. Gratidão é a força que logra desintegrar os aranzéis da degradação do sentido existencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que é para a gente parar com aquela lei da lei, com aquele discurso cansativo. Sabe aquilo que a gente fala: ó vida, ó céus, ó azar. Para com isso. Vai viver a sua existência neste momento, porque essa é a melhor vida que você está tendo. É esse o momento. Então vá fazer isso. Bom, e aí dentro desse livro, né, ela continua dizendo que a gratidão ela é tão boa para nós que ela faz com que nós sejamos pessoas mais belas e mais queridas. E quando ela fala mais bela, não é exteriormente, é interiormente. Se nós temos lá a dopamina, né, quando somos gratos, esse hormônio da felicidade, lógico que vai fazer com que a gente seja mais bela interiormente. Só que a gratidão, ela precisa ser exercitada. É um exercício. Então, eu não sei o que eu faço. Começa devagarzinho. Quando você vai ver que eu amo, e aí você vai estar sempre agradecendo. Bom, nós temos aí alguns exemplos de gratidão. Já ouviram falar na paciência de Jó? É esse o Jó aí, tá? Então a história dele está lá no Antigo Testamento, nos livros poéticos. E aí é a gratidão que ele tinha a Deus. Então ele era tão grato, mas tão grato por tudo que ele tinha, pela sua casa, pela sua família, pelo seu rebanho, que, desculpem a palavra, mas Satanás, está na Bíblia, tá gente? Fez para Deus assim: não é possível. Vamos tirar tudo deste indivíduo e vamos ver se ele vai continuar sendo grato ou ele vai ser ingrato como todos os outros. Porque Satanás era invejoso, ele morria de inveja. Porque Jó era temente e tinha fé em Deus. Aí Deus, né, o Senhor da vida, que sabe tudo, falou: tudo bem, você pode fazer com Jó o que você quiser, você só não pode matá-lo. Enfim, Jó perdeu tudo. Perdeu suas ovelhas, seus rebanhos, perdeu sua casa. Os seus 10 filhos morreram. A mulher já não estava aguentando mais. No final, ele já estava com o corpo todo cheio de chagas. Mas ele fez uma única pergunta durante esse sofrimento: por que eu? Nós fazemos essa pergunta: poxa Deus, por que eu, né? E aí, refletindo sobre essa pergunta, ele percebeu que não existe o bem sem o mal e a felicidade sem sofrimento. E continuou agradecendo a Deus, continuou com a sua fé. Aí Deus falou para Satanás: viu, não adiantou nada. E devolveu tudo para ele novamente, e ainda ele teve 10 filhos depois de tudo isso. Outro que foi muito grato foi o apóstolo Paulo, de novo, né, que era Paulo de Tarso, nesse caso, o apóstolo da gratidão. Então ele dizia que o sentido da sua vida era servir a Jesus e que era grato de qualquer forma, mesmo na alegria e na dor, ele estava sempre agradecendo, não importava aquilo que estava acontecendo com ele. E por fim, já vai dar um tempinho, tem uma história deste livro, tá gente? Isso é tudo daqui.
do genitor laborioso. Não se preocupem que vai ter um final feliz, tá bom? A história começa triste, mas é um final feliz. Então era um pai que trabalhava muito, tinha muito dinheiro, e o seu filho era um inútil, não trabalhava, só abusava do pai, da sua riqueza, e o pai sempre dizia para ele: filho, cuidado, eu não vou estar sempre aqui, você vai acabar, perdendo tudo e ainda ficando sozinho. E o filho não ligava. Aí o que o pai fez? Foi ao celeiro da casa, montou uma forca e colocou lá uma placa: eu jamais ouvi os conselhos do meu pai. Chamou o filho e falou: olha, o dia que eu desencarnar, você vai me prometer que você vai usar essa forca quando tudo der errado, porque eu tenho certeza que você vai perder tudo. O filho ficou meio assim, mas, tudo bem. Claro que o pai desencarnou, o filho ficou pior do que ele era ainda, perdeu tudo, os amigos sumiram, aí ele ficou triste, chorou e pensou: bom, agora eu vou agradar meu pai pela única vez. Foi lá na forca, se pendurou. Quando ele se pendurou, ela quebrou, porque ela era pouca, e dentro dela tinha uma fortuna em brilhantes, diamantes, esmeraldas, e um bilhetinho do pai dizendo assim: esta é a sua segunda chance. Eu o amo de verdade, seu pai. Vocês acham que o filho aceitou a segunda chance? Claro, quem não aceitaria? Então, a partir dali, ele acabou mudando e deu tudo certo. Eu falei que tinha um final feliz, porque a gente fala em forca, o pessoal falou: nossa, que horror, mas um final feliz. E aí nós vemos a outra situação da gratidão, que ela pode se expressar com respeito e consideração pelo que os outros fazem, oferecem e se dedicam. E para finalizar, nós podemos ter aí o nosso potinho da gratidão, e lá nós podemos colocar tudo aquilo a que fomos gratos. Tem gente que faz, tá? A gente escreve todo dia e vai jogando no potinho, depois vai olhando. E eu termino com outro significado de gratidão de Joana de Ângeles. Então, a gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Então, gente, muito grata por estar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou colocar no meu potinho. Estive na casa Luísa de Abreu. Tá? Uma boa noite a todos e muito obrigada.